Graça e paz, meus amados amigos e irmãos, vamos para mais um vídeo muito interessante. Sempre me perguntam isso. Joadson, eu moro com meu marido. Joadson, eu moro com meu marido. Joadson, eu estou morando junto, mas não casei, não formalizei. Seria isso pecado, sim ou não? Não vejo que a Bíblia manda ir para o cartório, não vejo que a Bíblia não manda ir para um lugar. Onde é que tem na Bíblia dizendo que eu tenho que ser casado para morar junto e tal? E isso vem crescendo cada vez mais pessoas me perguntam sobre isso, têm dúvidas sobre isso. Então eu decidi fazer um vídeo respondendo essa pergunta. Morar juntos sem um casamento formal é pecado? Sim ou não? Nós vamos ver o que é casamento, nós vamos ver no período bíblico o que é casamento, nós vamos ver hoje o que significa casamento e por que morar juntos sem casar é um problema, se referindo ao que a Bíblia diz. Muito bem. Primeiro, o que é casamento? Olha, em todas as épocas, em todas as culturas, em todo lugar, desde que existe humano na Terra, a partir da história, vou colocar assim, né, a partir da história, porque na pré-história as informações são bem escassas, né? Pré-história significa antes da escrita, tá? História significa após a escrita, porque quando a escrita surgiu, a história começou a ser registrada. Por isso que é chamado de pré-história e história. Então, vou colocar assim: após a história, a partir do momento em que as ações do ser humano começaram a ser escritas, registradas em tábuas de pedra, em pergaminho, papiro e assim. Percebe-se, nota-se que existia um tipo de ritual, existia um tipo de comportamento que a comunidade olhava para aquelas duas pessoas e dizia: agora eles estão casados. Sempre houve alguma coisa, sempre houve uma ação, comportamento, um tipo de atitude, um tipo de evento que a comunidade olhava e dizia: ali está havendo um casamento. Duas pessoas vão passar a morar juntas. Entende? Não era assim. Eles dois decidiam sair de casa. O menino sai de casa, a menina sai de casa, pronto. Agora, oxente, estão fazendo o que aí? Ah, a gente está morando junto agora. Nunca foi assim. Sempre ocorreu alguma coisa. Quer ver um exemplo? Existe uma cultura tribal, eu não lembro bem exatamente onde eu vi um comentário, que o casamento se dava assim. Antes do dia do casamento, o rapaz, junto com seus amigos, à noite, tarde da noite, ia para a casa da pessoa com que ele pretendia casar escondido. Ele ia raptar ela escondido. Entende? Fazia parte do casamento isso. Então ele ia lá, invadia a casa, junto com os amigos. Aí, se o pai acordasse, os irmãos e tal, algo assim, eles poderiam atacar ele, o noivo. Entende? Então ele tinha que pegá-las às pressas, saía no cavalo, na carroça, no que fosse, e os amigos protegendo, porque senão os filhos e o pai poderiam matar o noivo. E era com facão, com pau, com um machado, ia correndo, era aquela coisa assim, parecendo um rapto mesmo. Aí depois que ele sai da comunidade, pronto, ela está livre. No outro dia se reunia para celebrar o casamento. Que coisa, né? É porque era uma tradição deles. E isso simbolizava. Todo mundo acordava com barulho, com aquilo e via, tá havendo um casamento. Basicamente era assim, entende? No período bíblico, então assim, toda época, toda história sempre teve alguma ação, algo assim desse tipo, né? Para identificar, aquilo é um casamento. Não era simplesmente assim, um homem ia para a casa da mulher, ei, ó, vamos lá, mora comigo agora, né? Porque eu quero formar uma família com você. Não era assim. Tinha que ter um certo acordo com os familiares, com as autoridades locais. E nessa comunidade tribal era assim. Período bíblico. O período bíblico era mais ou menos o seguinte, né? Quase todo o período bíblico foi assim. Mas eu vou falar do período da época de Jesus. Na época de Jesus era mais ou menos assim. A menina, a partir dos seus 14, 15 anos, já estava pronta para o casamento. O garoto, dos seus 18 aos 19. Então, eles passavam um ano cortejando, o que hoje é chamado de noivado. Né? Noivado deveria ser um cortejo, né?
Mas o que é? Durante um ano cortejando, quer o quê? Ele ia conhecer ela, ele ia ter mais aproximação com os familiares dela, as famílias iam ter mais aproximação um com o outro, as famílias iriam ajudar ele a construir uma casa, conseguir um trabalho, algo assim desse tipo. As famílias iam se juntar para ajudar os dois durante um ano a começarem. Juntaram dinheiro, construir a casa, como eu já mencionei, ter um trabalho mais promissor, coisas desse tipo. Depois de um ano, o que é que se fazia? As festas duravam cerca de uma semana ou 15 dias. Mais ou menos isso. As festas duravam de uma semana ou 15 dias. Durante essa semana, as famílias se juntavam para poder fazer o pagamento do dote. Né? A família do rapaz pagava um dote, que poderia ser terras, gados, dinheiro, ou tudo, né? Para ajudar essa nova família a recomeçarem, e era um pagamento porque o pai da filha iria perder um membro da família que lhe trazia lucro também. A mulher trabalhava, não como homem, mas ela tinha sua ocupação que gerava renda também. Então ele ia perder essa renda. Para compensar isso, se pagava o dote. Então o dote era a confirmação de que nós aprovamos esse casamento, nós aceitamos a união dessa família. E existem vários outros contextos sobre isso, né? Que não importa comentar agora. Então, havia esse acordo, essa conversa, havia o pagamento desse dote e havia a celebração. Os noivos não se tocavam durante esse período de um ano, não tinha abraço, não havia toque de mão, não tinha beijo, era só oi, oi, tudo bem? Era um relacionamento à distância durante esse ano. Aí, durante a festa, os noivos estavam lá e próximo ao final da festa, os pais faziam as bênçãos. Os pais, tanto do noivo como da noiva, abençoavam os dois, recitavam passagens bíblicas para mostrar publicamente que isso aqui é uma união que Deus aprova. Depois eles poderiam se retirar no final da festa para consumar o casamento. Acontecia deles saírem para consumar o casamento e ainda continuava a festa. Eles às vezes até voltavam. Pronto, era assim um casamento no período bíblico, principalmente no tempo de Jesus. Era algo visível, aprovado pelas autoridades locais, aprovado pelas famílias. Entende? Porque nessa época também, as famílias, em cada tribo, em cada comunidade, o mais velho tinha autoridade familiar e autoridade civil. Entende? Tinha as duas autoridades. Era assim que funcionava. Muito bem. Então, assim era o casamento no período bíblico. Aí algumas pessoas perguntam bem assim, e sobre Isaac e Rebeca? Porque Isaac simplesmente entrou na tenda de sua mãe e, a partir dali, começou a morar com Rebeca. Vamos entender o contexto? Gente, em Gênesis 24 conta essa história. Eu vou apenas listar os eventos, mas depois você leia cada o capítulo todo para você entender toda a história. Na descrição do vídeo eu vou colocar o esboço dessa aula e as passagens, tá? Então verifique a descrição que vai ajudar você. Em Gênesis 24, o que é que acontece? Abraão envia seu servo para a sua terra. Abraão queria que seu filho casasse com alguém da sua parentela, para não se fazer casamento misto com povos de outras nações que adoram outros deuses. Então aqui já começa o quê? A aprovação paterna. Entende? Muito bem. O servo expõe sua missão. O servo de Abraão vai para a terra dele, encontra Rebeca. Rebeca leva ele até seus familiares. Então ele expõe sua missão. Olha, o meu senhor, Abraão, pai de vocês, me enviou aqui para que eu buscasse uma moça para ser moço, para que eles casem, tá, 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 tá. Então é exposto a intenção, é exposto a proposta, não foi um rapto, tá? O pai e os irmãos reconhecem que é de Deus e aprovam. O pai, que é uma autoridade civil por ser o patriarca, o irmão mais velho, por ser uma autoridade familiar, por ser irmão mais velho, aprovam isso.
Então veja que as autoridades familiares e civis, nessa época, que era os mais velhos na família, aprovaram. Olha, realmente isso é coisa de Deus. Nós não podemos nos opor. A mãe se manifesta e diz: eu também aprovo. Então veja que está havendo um consenso entre as famílias, que era o que era necessário nessa época para haver um casamento. Para que houvesse um casamento, as famílias tinham que concordar com isso. Já até porque nesse período eram os pais que casavam os filhos e não os filhos que decidiam com quem casar. Então, nesse período para ver o casamento, o que era necessário acontecer estar acontecendo aqui em Gênesis 24. Aí Rebeca aceita. Eles olham para Rebeca e dizem: e você, Rebeca, o que é que você acha de tudo isso? Ela diz: eu quero ir, eu aceito. Então, o que é que o servo faz? Tira todos os tesouros e presentes que Abraão mandou para dar para os pais da moça. O que é isso? O dote, que é justamente aquilo que sanciona, confirma, sela o casamento. A partir do dote, significa o quê? Que as famílias concordam com esse casamento, que as famílias aprovam e que diante de Deus estão fazendo uma coisa legítima. Tá entendendo? Não foi assim. O Isaac pegou Rebeca e pronto, acabou. Não. Eles seguiram passo a passo o que em sua época era necessário fazer para que ocorresse um casamento. A única diferença foi, não teve festa. Né? E nem tinha. Como é que ia trazer os familiares de lá para a festa? Ou até poderia, mas o gasto ia ser muito grande, a perca de tempo e tudo mais, enfim, não quero entrar em detalhe nisso. Só não teve a festa, porque a festa não é o casamento. A festa é a celebração do casamento. O casamento já havia ocorrido. Agora o que Isaac e Rebeca faz é consumar esse casamento. Entendeu? Então, o que é o casamento hoje? Hoje, nós temos que olhar a lei vigente do país em que fazemos parte. Né? Eu sou brasileiro, estou no Brasil. Eu sei que tem gente fora do Brasil que assiste meu canal. Então, você tem que olhar o país em que você está, quais são as leis vigentes, porque na Bíblia, quem faz o casamento são as autoridades civis, não são as autoridades religiosas. Tá? Então, no Brasil, por exemplo, o padre não casa, o pastor não casa. Quem casa são os juízes responsáveis pelo matrimônio. Por isso que se diz casamento civil. Nós temos que ir para o cartório, fazer o casamento com a autoridade competente e, se quiser, faz uma cerimônia religiosa para mostrar para os irmãos o que Deus fez. Aí tem países em que sei lá, talvez eles não fazem esse casamento. Então segue a tradição que tem naquela comunidade. É o pai mais velho que celebra? É uma autoridade religiosa que celebra? É válido, porque a gente vai fazer o que tem e a gente vai fazer o que pode. Você não vai mudar de país para fazer um casamento, a não ser que você queira e tenha condição de fazer isso, entende? Então, de regra geral, onde é que você está e onde você está, o que é que caracteriza um casamento? Pronto, isso é casamento. Eu estou no Brasil, tenho que ir no cartório para poder fazer toda a documentação e tudo mais, ok? Isso é casamento. Por isso que se juntar sem casar não é casamento. E Paulo fala uma coisa sobre isso. Olha 1 Coríntios capítulo 7. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 7. Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 1, ele diz bem assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O que é que Paulo está dizendo aqui? Para que a gente fuja da imoralidade, da pornografia, para que a gente fuja. O termo grego aqui é porneia. Porneia é um termo genérico que se refere a todas as práticas de sexo ilegal, que Deus não aprova. Inclusive, a fornicação. O que é fornicação? É o sexo sem compromisso. É o sexo que eu faço sem assumir uma responsabilidade. Entende? Ou seja, não casei, mas me juntei.
Né? Tem gente que faz isso em festas, em eventos, e tem gente que faz assim, vamos se juntar, se der certo, deu. Eu sei que tem gente que leva a sério, tem gente que faz assim, não, eu quero viver com você porque eu amo você, você me ama, levo a sério o nosso relacionamento, então a gente não precisa dessa coisa religiosa, não. A gente se junta e está pronto. Não é casamento, nem para as nossas autoridades, nem para a nossa família, porque isso foge do padrão, da tradição, do comum. Entende? E outra coisa, gente, lembre que Deus tem inimigos e os inimigos de Deus querem distorcer o que a palavra de Deus diz. É o que a serpente sempre fez. Lembra em Gênesis? Deus diz, não coma do fruto da árvore, porque senão você vai morrer. E o que é que a serpente disse? Não, você pode comer porque não vai morrer. A Bíblia diz que nós temos que casar, que qualquer relação sexual fora do casamento é imoralidade. Aí o que é que os inimigos de Deus vão dizer? Não, não é isso não. O que importa é o amor, o que importa é estar junto, o que importa é você tratar ela bem, tratar ele bem. Não. Amor sem santidade não é o suficiente. Só amor não é o suficiente. O inferno está cheio de gente que ama muito, mas faltou santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Entende? Então, se ama seu marido, se ama sua esposa, aquela pessoa que você quer casar, então faça isso diante de Deus, com santidade. E para que seja assim, tem que haver casamento. Olha, Paulo diz, para que você fuja da imoralidade, é bom que cada um tenha seu marido, cada um tenha sua esposa. E Paulo não está falando de morar junto. Paulo está falando de casamento. Ele era judeu, ele era apóstolo do Senhor Jesus e ele ensinava conforme a vontade de Deus. E para Deus, casamento é isso. É você seguir a lei vigente que caracterize um casamento. É assim que vai fugir da imoralidade. Entende? Em Hebreus 13, versículo 4, diz que... Vamos dar uma olhada aqui. Vai. Hebreus 13, 4. Olha, Hebreus capítulo 13, versículo 4. É uma passagem interessante que Deus fala sobre a importância de respeitarmos o casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Aqui, né? O casal não pode cometer adultério. Pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Veja, os imorais e adúlteros. Os imorais, pecados que são feitos fora do casamento. Sexo sem casamento, morar junto sem casamento, que é fornicação. E adúlteros, o que é adúltero? É o sexo que eu faço depois do casamento, fora do casamento. A pessoa é casada e faz sexo com outro. Então, olha o que Hebreus está dizendo. Deus vai julgar os imorais e adúlteros. Ou seja, aqueles que não casaram, mas se satisfazem sexualmente, e aqueles que casaram e se satisfazem com outro, com outra pessoa. Por isso que ele fala, o casamento deve ser honrado. Aquela coisa que é feita bonitinha, organizadazinha, de acordo com a lei, de acordo com a aprovação da sociedade. Você pode não gostar da sociedade, da lei e tal, né? Realmente é nojento, né? Mas se você é cristão e quer servir a Deus, nós temos que mostrar para a sociedade que existe um jeito diferente de viver. Existe um jeito de demonstrar amor, existe um jeito de viver melhor e é com santidade. Fazer as coisas certinha, bonitinha, como Deus aprova, entende? Porque o mundo quer fazer de qualquer jeito. Não vamos deixar que isso entre na igreja, ok? Muito bem. Se você olhar o Evangelho de João, capítulo 6, você vai ver que a mulher samaritana teve 5 casamentos, né? E Jesus fala, olha, você teve 5, mas esse que você está agora não é seu marido. Né? Provavelmente ela estava morando com alguém que não era casado. Jesus não negou que ela teve 5 casamentos, no caso 4 casamentos, né? O quinto agora não era casamento. Provavelmente ela estava morando junto. Provavelmente, é uma possibilidade. Para finalizar, gente, precisamos entender o seguinte, que o casamento bíblico, ele tem 4 características. O casamento, conforme Deus aprova, o projeto de Deus tem 4 características. Primeiro, é heterossexual. Lá em Gênesis diz, deixará o macho, pai e mãe, para se unir à sua fêmea.
No hebraico, no original lá, o termo é macho e fêmea. Então, o casamento ele é heterossexual. Ele é monogâmico, é um homem e uma mulher. Não é vários homens com uma mulher, nem várias mulheres com um homem. É um homem e uma mulher. Paulo até em Timóteo fala que para alguém ser presbítero tem que ser um homem marido de uma só mulher. Eu sei que existe muitas brigas exegéticas com relação a esse texto, mas uma leitura assim direta, com texto imediato, percebe-se que um marido e uma mulher é aquilo que Deus aprova como modelo e aceitação. Inclusive, em países árabes que permitem você ter mais de uma esposa, aconteceu de um árabe se converter e o que é que ele fez? Ele pegou a primeira esposa e assumiu ela como única esposa. E as outras ele não dispensou. Ele continuou com elas, mas sem ter relação. Ele assumiu, cuidou delas, mas não teve relação com elas, porque ele se tornou cristão e entendeu isso. Porque se um árabe abandona uma esposa, se divorcia dela, ela é tratada como um lixo na sociedade. E ele não queria fazer isso. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Ele é hétero, ele é monogâmico, ele é monossomático, ou seja, os dois se tornam uma só carne. Então, é uma coisa muito espiritual. Casamento não é algo da sociedade apenas, é algo que Deus fez e ele nos orienta como fazer conforme as Escrituras. E ele é inseparável, né? Você vê aquela fala de Jesus: o que Deus uniu, não separe o homem. O propósito, o plano de Deus é para que o casamento dure até que a morte separe. Esse é o alvo, esse é o projeto, esse é o plano. Por isso, você é jovem, quer casar? Desista. Desista. Procure orientação primeiro. Cancela isso. Já está marcado o casamento. Cancela. Pelas estatísticas, olha o que eu vou dizer, é para o seu bem, tá? Pelas estatísticas, você tem 70% de chances de dar errado. Então você quer casar? Cara, procure casais que deram certo. Não é quem deu errado, né? Que a maioria deu errado. Procure casais que deram certo e faça aconselhamento por 6 meses, um ano. Leia livros sobre casamentos. Converse com sua noiva, com seu noivo, sobre relacionamento, sobre casamento. Aprenda uma profissão. Você já consegue se manter? Vai viver de quê? Não se iluda com a paixão, com a emoção. Isso vai destruir sua vida. Vai vir filhos, provavelmente vai vir filhos. Você vai dar o que a seus filhos? Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você tenha um choque de realidade. Porque a maioria das pessoas casam emocionadas. Aí se separam. Escolheu a pessoa indevida, levar o casamento de uma forma. Porque casamento é assim. Ou vocês vão crescer em unidade, ou vocês vão crescer em adversidades. Ou vocês vão se unir mais, ou se separar mais. Por isso que você tem que saber como se relaciona com pessoas, tem que desenvolver o fruto do Espírito Santo em sua vida, porque você vai precisar exercitar amor, paciência, humildade, mansidão. Tem que pensar em tudo isso antes de casar. Como é que eu sou espiritualmente? Procure ser um bom filho, uma boa filha, porque se você conseguir viver a fé em casa, você vai conseguir viver a fé em qualquer lugar, entende? Então, melhore como pessoa, como ser humano. Procure alguém que busque essa melhora também. Tenha uma profissão, tenha um jeito de ganhar a vida. Procure alguém que tenha essa mentalidade. Coloca Deus em primeiro lugar, entende? Não peque para conseguir o que você quer, entende? Então, leia livros, busque aconselhamento, se profissionalize, depois você casa. Ah, Jota, vai demorar. É melhor casar tarde do que casar mal. Ah, Jota, se for assim, não vou casar nunca. É melhor estar só do que mal casado. Pode ter certeza. Pode falar que tem um monte de gente aí para testemunhar. Graças a Deus não é a minha situação. Mas se você olhar em sua volta, a maioria dos casais não estão bem. A maioria dos casais não vive o casamento de Deus. É um casamento fingido, mentiroso, porque tem medo de se separar. A maioria. Ou se traem, ou se odeiam, ou não se gostam mais, mas tem que manter a aparência. E eu não quero isso para você. Não vai ser bom para você. Entende? Case com quem você ama, case com quem ama você.
mas se prepare. Você não vai estar 100% preparado, mas existem informações necessárias para que você tenha um bom casamento. Então busque essa informação, tá? E se você já está casado e está mal, né? Busque ajuda. Existem orientações, existem tratamentos, busque ajuda. Né? Temos irmãos aí que são psicólogos, terapeutas de casais que podem lhe auxiliar. Procura o que você acha. Busque ajuda. E lembre, às vezes o problema do casamento, do seu casamento, é você. Às vezes é você, não é ela, não é ele. Às vezes é você que precisa mudar alguns comportamentos, algumas palavras, como fala, entende? Busque ajuda, gente. Que o casamento é bonito, é belo, é prazeroso, mas tem que fazer certo. Tem que seguir o que a palavra diz. Quando a gente fala, faz o que Deus diz, é muito legal. É uma parceria. É uma coisa que você sente falta. Pode durar 10, 20, 30 anos. É um namoro eterno, mas tem que fazer o que Deus diz. Nós temos que quebrar nosso coração duro, nós temos que ser humilde e tudo mais. Ok? Eu espero que essa aula tenha esclarecido e ajudado você. Que Deus te abençoe e continue estudando. Gostaria de agradecer você que compartilha meus vídeos. Continue, compartilhe nos grupos, nos seus stories, tanto no Instagram como no Zap, e coloca lá, olha, você precisa ouvir isso, olha, você não sabe disso, entende? Isso tem me ajudado a crescer, eu quero alcançar mais pessoas, quero melhorar meu trabalho, na medida que os recursos forem vindo, eu vou melhorando cada vez mais, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou? Ficou alguma dúvida? Achou algo interessante? Comente. Isso também me ajuda no meu trabalho. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.